Hoje nós vamos falar sobre menopausa. Eu, particularmente, tenho sofrido muito nessa fase da minha vida. Acredito que eu não estava preparada para os desafios, eh, por todas as mudanças hormonais, enfim, tudo que está relacionado a essa fase da mulher. Fiquei muito feliz porque a gente vai conversar com uma psicanalista, ela que é a idealizadora do projeto Menopausa no Divã, ou seja, vai vir muita coisa boa por aí. Se você está chegando agora, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje, diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre menopausa, mas é menopausa no divã, é isso? É isso, Darcy, é isso, a menopausa no divã. Olha, é um prazer recebê-la. Eu Obrigada. adorei quando você me falou do projeto. Estou recebendo aqui a Rosiana de Freitas, psicanalista, É isso. e você vai colocar esse tema para as pessoas entenderem um pouco mais, de uma maneira mais simples, né, das mulheres entenderem. A ideia é nesse ano de 2024, Darcy, desenvolver esse projeto que eu chamo Menopausa no Divã. Quando a gente diz menopausa, fica mais fácil, porque na verdade o grande período da vida da mulher é o climatério. A menopausa é o evento que a gente denomina no a posteriori, né? Que foi a última menstruação dessa mulher. Então é o período do climatério. Mas eu acho que quando a gente diz menopausa no divã, isso já chama mais a atenção, para a gente pensar quais são as transformações na vida da mulher nessa fase, o que acontece do ponto de vista psíquico, as reverberações disso no corpo da mulher, na vida social, como é que a sociedade encara isso, quais são as possibilidades para as reinvenções nessa fase, que é muito diferente de, sei lá, há 70 anos atrás. Muita coisa mudou, né? Muito, Rosiane, me muito. fala agora assim um pouquinho de você primeiro, que eu sei que você já tem uma bagagem com esse tema que é longa. É verdade, é verdade. Eu sou psicanalista, né, de formação, então eu faço uma formação que a gente diz, é uma formação permanente, mas a minha graduação é em psicologia. Eu fiz o curso lá em 98 e nessa época tínhamos no projeto de estágio um projeto super bonito, que eram os grupos de sala de espera na Casa 5 da ginecologia, no Hospital Universitário. Então, a gente trabalhava na escuta das mulheres que estavam aguardando as consultas ginecológicas. Então, o doutor Stefano Moano era assim um pioneiro nessa temática lá no Espírito Santo. Ele juntava essas mulheres e convidou o pessoal da psicologia para escutar, porque ele via que tinham muitas queixas, muitas coisas que estavam para além da escuta dele e do alcance do trabalho dele como ginecologista. E algumas dessas mulheres, elas acabavam sendo encaminhadas para o atendimento individualizado, com as estagiárias do curso de psicologia dentro da abordagem da psicanálise. E foi assim um trabalho muito rico, do qual eu participei, outros colegas da época também, e que fiquei 1 ano e meio. E o que mais me chamou a atenção nessa época é porque assim, o quanto que esse período ele é um período do desenvolvimento. Como a gente diz, a infância é uma fase do desenvolvimento humano, a adolescência, a vida adulta. E no caso da vida da mulher, a menopausa, né, o climatério, ele também é uma fase do desenvolvimento. E que se a gente pensar, Darcy, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim. Nos anos 50, a expectativa de vida das mulheres era de 48 anos. Eu brinco assim, nossa senhora, eu já estava com o pé na cova então, né? Porque então a gente não tinha esse depois desse período que costuma acontecer.
O início por volta dos 42, 43 anos, mas ele é mais comum a partir dos 46 e que dura até os 55, 56 anos. Então, assim, é um período de 10 anos e que não tem nada a ver com a velhice, mas que foi durante muito tempo atrelado. E eu acho que ainda tem muito tabu que atrela a mulher menopausada com a mulher já, sabe, fim de carreira, pendurou a chuteira, já está na velhice. E não é. Não é, a gente tem um intervalo enorme aí de muita coisa e muita coisa boa para ser feita, né? Mas esse é um tema que ele é complexo e ele tem pouca visibilidade, né? Verdade. A gente estava conversando ali nos bastidores e eu estava te falando isso. Eu mesma tinha essa ideia. Quando eu pensava em menopausa, parecia uma coisa muito distante e uma coisa assim, nossa, já está muito velha. E aí eu cheguei na menopausa e eu não me sinto assim. Então eu vejo que realmente falta conteúdo de qualidade que ajude as mulheres a se verem, se enxergarem também, ver que outras pessoas estão passando pela mesma situação. Acho que esse seu canal que você está abrindo agora lá no Instagram, né? Ele vai trazer visibilidade para esse tema. Essa é a intenção, na verdade, né? De poder produzir um conteúdo de qualidade, para falar principalmente do ponto de vista psíquico, o que que é essa fase, o que que acontece com as mulheres, né? Como é que cada um vai vivendo isso, os impactos que isso traz para a vida familiar, para a vida conjugal, né? Enfim, essa é a ideia. E a ideia também é trazer alguns que são amigos, né? Mas assim, pessoas da cardiologia, eu acho que nutricionista, um preparador físico, a ginecologista. Então, assim, trazer profissionais que possam ajudar nessa produção de conteúdo, trazer informações e que isso possa chegar ao maior número de mulheres, sabe? Inclusive aquelas que às vezes têm menos acesso à questão das informações. Essa é uma vantagem da rede social, né? É, Você consegue chegar em lugares e que às vezes realmente a pessoa não tem recursos, né? Para ir num bom médico, ou até mesmo não tem recursos para pesquisa mesmo, né? Então a rede social, todo mundo às vezes critica, né? Tem um lado ruim, mas ela tem um lado muito positivo. sim, sim, eu acho que principalmente essa democratização de acesso à informação. E a gente consegue fazer uma limpeza do joio e do trigo, e a gente consegue saber assim, algumas informações, alguns canais que prestam serviços de excelência, né? Então, por exemplo, a respeito do climatério. Uma polêmica que era diferente na época que eu estava lá, né, ainda jovenzinha universitária, a respeito, por exemplo, da reposição hormonal, as terapias de reposição hormonal, que a gente ainda não tinha tanta pesquisa e artigo publicado como a gente já tem agora, porque tinha um fantasma gigante a respeito da incidência de câncer nas mulheres que aderiam à terapia de reposição hormonal. Então, vários trabalhos já foram desenvolvidos, e aí é bacana, por exemplo, para esse canal, a gente convidar uma ginecologista para ela poder dizer quais são as indicações, quais são as contraindicações, porque há casos assim, mas também quais são os benefícios. E se a gente pensa que hoje a gente não vive só 48 anos, Ainda a- bem, né? ainda bem. No Brasil, a expectativa de vida está subindo bastante também, então a gente tem, depois desse período da menopausa, pelo menos 3 décadas de vida e que precisam ser vividas com qualidade. E, por exemplo, uma informação importante assim, muitas mulheres que hoje estão na terceira idade e que sofrem com questões de queda, fraturas, em função da osteoporose, ou seja, a queda de estrogênio faz muita diferença nessa questão óssea, né? As demências, o Alzheimer, a gente sabe que um período de reposição hormonal bem feito, isso previne essas situações lá na frente. As doenças cardiovasculares, elas são assim, o número um. Então, infartos, AVCs, a questão da pressão alta, isso, a queda de estrogênio também interfere muito. Então, se nesse período, que eu digo que é um período que, curiosamente, é assim, é a queda da capacidade reprodutiva da mulher, porque a interrupção da menstruação, logo, ela não pode mais engravidar, pelo menos de forma natural, né? Como até então era. Mas
Por outro lado, é um período extremamente fértil. Fértil em possibilidades de ação para o que vem pela frente, para as décadas que vêm nesse a posteriori. Então, de você ter uma boa qualidade de vida. Então, uma das ideias é trazer também um preparador físico, alguém da parte da educação física, porque o movimento, se movimentar, cuidar da musculatura desse corpo que vai carregar você até os 90, talvez até os 100 anos já, isso precisa entrar nessa fase. E muito menos por uma questão de estética, de seguir padrões de beleza, e mais por viver com autonomia. Eu gosto muito do Márcio Atala, acho assim o conteúdo dele incrível, porque ele diz assim: não importa tanto só viver muito. A gente precisa viver muito e viver com qualidade, com autonomia. E ele falou, as pesquisas no Brasil, eles falam assim, que a expectativa do brasileiro aumentou. Mas se você pega os 10 últimos anos de um brasileiro e, por exemplo, de um outro país que ele dá lá, eu não me lembro exatamente qual é, esse outro país ele tem esses 10 últimos anos com muita autonomia. No Brasil, dos 10 últimos anos de vida, só 3. E aí você já perde. Então, assim, a gente precisa olhar lá para frente. E por isso que eu acho que precisa dissociar menopausa de velhice. A velhice está lá na frente. Ela nos aguarda. Mas a gente precisa chegar lá bem, sabe? E aí, como do ponto de vista, para todos esses, né, do cardiologista, do dermato, que eu acho incrível, isso é uma coisa que eu falo com os meus filhos. Eles estão adolescentes, então, assim, e a gente mora numa cidade de praia, que é Vitória, né, porque eu me divido entre Vitória e São Paulo, eu falo, passa protetor solar. Essa pele vai vestir teu corpo até você ter 100 anos. Por favor, cuide dessa pele. Cuide bem, né? Cuide bem, exatamente. Então, o dermatologista nesse momento ajuda muito. Mas aí a gente pergunta, e do ponto de vista psíquico, por que isso é tão importante? Porque a gente fala que nesse período é como se o inconsciente, que a psicanálise trabalha com o inconsciente, há uma abertura, e é justo aí que você pode trabalhar essas possibilidades para você fazer essa reinvenção. Porque aí eu vou já puxar um pouco mais pro lado do trabalho da psicanálise, né? Que é assim, em alguns momentos importantes do desenvolvimento humano, você tem um tanto de energia maior. Assim, é como se houvesse um aporte maior de energia. Então, se a gente pega a adolescência, ele é um momento muito. E eu gosto muito de trabalhar com adolescente, porque assim, é um momento que você tem muita energia ali podendo ser remanejada, redirecionada. Porque senão a coisa entra no curto-circuito também, assim. Quando você chega, você passa, vou dizer assim, as 3 idades da vida de uma mulher, de uma forma, assim, do ponto de vista reprodutivo. Então, você tem a adolescência, que é o desabrochar disso tudo. Depois a gente vem com a maternidade e todas as questões que a maternidade traz. E depois vem esse outro período, né, do ponto de vista biológico, é onde você perde as suas funções reprodutivas. E aí, curiosamente, a gente pensa, então acabou muita coisa, né? Mas psiquicamente, o Freud já dizia isso. Há, nesse momento da vida de uma mulher, um aumento da sua energia psíquica. E eu acho que é isso que ajuda a gente a entender quando essa energia psíquica fica meio caótica, muitas vezes sem ter direcionamentos, é que um bom trabalho analítico, uma boa análise, um trabalho psicológico ajuda. Eu recebi durante um tempo no consultório, porque isso está mudando também a questão das aposentadorias, né? Mas mulheres com 52, 54, 55 anos aposentadas. Trabalharam 30, 35 anos numa instituição financeira, porque eu trabalhava vinculada a alguns convênios. Gente, eu falava, como assim? Sabe? E algumas entravam num caos tão grande que adoeciam. Assim. E como a menopausa e todos esses eventos que eu falei são eventos de corpo, são transformações no corpo, eles precisam ser subjetivados. Porque são diferentes do desabrochar da adolescência, são diferentes das transformações, que eu acho que até são maiores, se você pensar em 9 meses de gestação, as transformações são muito mais impactantes, mas você tem a questão do filho que chega, então isso dá um investimento libidinal diferente e você entende essa fase da maternidade de outro jeito. A menopausa não.
Então, como é que é subjetivar essas transformações que vão acontecendo e que a queda do estrogênio traz? Então, as mudanças na silhueta, as ruguinhas que começam a aparecer. Eu falo muito assim de como que isso foi para mim, assim, de olhar para as minhas mãos e olhar, meu Deus, a minha mão tá diferente, a pele da minha mão tá diferente. E assim, a perda da silhueta, o quanto que o ganho de peso fica muito mais fácil, né? Você come um doce, parece que você comeu. Engorda 5 quilos, é. Exatamente. Como é que é lidar com isso? Então, muitas adoecem psiquicamente, ficam melancólicas, muito tristes, algumas fazem quadros depressivos, problemas. Quem tem um relacionamento estável começa a ter crises, às vezes ficam assim, muito reivindicativa com os filhos, numa cobrança. Então, assim, é muito interessante. Eu já recebi filhas que chegam assim, pelo amor de Deus, ajuda minha mãe aqui, porque ela não está bem. Tá complicado. Tá complicando tudo. Então, assim, essa maior energia, quando ela não é bem trabalhada, ela quase que implode aquela mulher, Faz assim. É o efeito contrário, né? o efeito Isso era uma contrário. coisa que eu ia perguntar, na sua trajetória profissional, se você tinha visto diferença, né, dos perfis. Hoje a mulher procura por ajuda? Principalmente nessa fase, assim, especificamente. Entrei na menopausa, não estou conseguindo lidar com todas essas questões, preciso de ajuda? Olha só que interessante. Elas não chegam com essa clareza. Não chegam. Eu recebo mulheres, por exemplo, que acabaram de ter neném, alguma coisa, e elas têm clareza que aquele evento trouxe alguma questão para elas. Nessa fase, não. É uma queixa difusa, Darcy. Ela não tem muita clareza. E isso é que eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar mais visibilidade. E então muitas mulheres começam a sentir umas coisas, e às vezes a família, então às vezes até o marido fala, meu Deus, eu tô dizendo de relações mais assim, heterossexuais, mas acontece em outras parcerias também. De falar, fulano tá diferente, tem alguma coisa esquisita. Às vezes uma queda da libido muito grande. Aí ela chega por uma queixa enviesada ou porque descobriu uma pressão alta e o cardiologista não está conseguindo controlar e fala isso é emocional, e ela fala, mas eu não sei o que que é. E aí, quando você vai mapeando, é num depois que a gente, às vezes, escutando, sabe que diz respeito a essa fase, mas ela não é nomeada. Ela não chega, porque estou na menopausa, no climatério, e vim aqui porque isso está aparecendo. A queixa é muito mais difusa. Eu acredito que seja exatamente o que você falou, é falta de visibilidade, falta da pessoa ter uma referência que ela começa a ver e começa a ser comum e ela fala Aham. assim, nossa, eu também estou passando por isso, então acho que talvez, né, de repente, aí é a menopausa. Como você não tem a referência, você não sabe mesmo o que Não está sabe, acontecendo. não sabe. E tem isso, e por isso eu acho que dar visibilidade para esse assunto é importante, né? Essas informações ajudam que as pessoas encontrem alguma representatividade. Nossa, então é mais ou menos isso aí que está acontecendo e que eu posso buscar uma ajuda. Que tem uma luz, né, pelo que você está me falando, tem Muitas luzes, muitas luzes, né? muitas luzes que podem iluminar, inclusive, o caminho a seguir para ela. Pode, inclusive, revolucionar o caminho a seguir. Mas tem um elemento que eu acho que aí tem mais a ver com o funcionamento psíquico do humano e das mulheres, assim. São duas coisas. Uma é que eu acho que as mulheres elas têm uma plasticidade psíquica muito maior. E elas têm uma abertura para buscar ajuda muito maior. E isso é bom. Do outro lado, a gente tem também aspectos culturais que, ao abordar a mulher nesse período, ela quase que tem umas coisas assim, de um certo recalque, de como assim? Então é quase que uma proteção para não enxergar as questões sobre a passagem do tempo no corpo, sobre a finitude da vida. Muitas vezes elas estão se despedindo de uma fase da maternidade, porque eu digo, para as que têm filho, cada fase da maternidade é uma performance de mãe. E aí, geralmente, quando as mulheres estão entrando nessa fase, elas estão se despedindo de uma certa forma de ser mãe para os filhos. Então, são essas perdas e lutos que precisam ser elaborados para que venha outra coisa, é que faz com que a gente fique um pouco cego para isso. Então,
também não é só falta de informação, Darcy. Tem esse elemento psíquico que impede de ver. E eu acredito também que tenha, além da falta de informação, culturalmente, a gente não é educado, ou assim, não é ensinado, né? Você vai vivendo, em nenhum momento, eu não me lembro, por exemplo, na minha família, de alguém falar assim, olha, é normal quando você fica mais velho, a menopausa, vai sentir isso, vai sentir aquilo. Não. De repente você começa a sentir e você não tem referência dentro da sua própria casa. Isso não quer dizer, por exemplo, que a minha mãe não tenha passado, a minha avó. É simplesmente porque não repassava isso, né? Exatamente. Inclusive para os homens. Exatamente. Eu acho que se já é difícil para a mulher, eu imagino para o homem, né? Que, tipo, aí que ele não tem informação nenhuma, né? De como é conviver com a mulher assim, né? Eles ficam meio malucos, assim. Porque Das coisas mais banais, por exemplo. Nossa Senhora, que calor, pelo amor de Deus, liga esse ar-condicionado, que não sei o que, nananã. Que essa coisa dos calores, elas são até, assim, bem caricatas, né? Para são bastante. representar a fase. Embora a coisa dos fogachos, eles nem sejam presentes para todas as mulheres nessa fase, mas são os mais, vamos dizer assim, caricatos, E evidentes, representativos. né? Você vê ali É a pessoa isso. com calor, com frio, com Aí calor, você com fala, meu Deus, frio. liga esse ar-condicionado. Outro, não, pelo amor de Deus, puxa o cobertor que eu tô com frio. Então, essa é uma das coisas. E não sabem mesmo. Tem muita coisa que os parceiros não sabem, os homens não sabem, e não sabem como lidar. Se a mulher já não sabe, né? Eu imagino, coitado do marido, Exatamente. né? Do Exatamente, parceiro. que começa de repente como se fosse assim uma TPM permanente, que você fica mais chorosa em alguns momentos, uma vontade de comer doce, super sensível, a libido fica lá embaixo do sapato, da sola do sapato. Então, assim, mas o que está acontecendo? O que esse casal também pode fazer para cuidar bem da convivência familiar, conjugal, para manter ali essa conjugalidade em dia? Como é que essa parceria vai acontecendo? E vai construindo coisas novas ali também. Porque eu acho que o maior risco é assim: as pessoas entendem esse período como fim de carreira, como pendura de... E não é. Não é. E aí você me perguntou o que é que aparece no consultório. É. Então, aparece muito isso, mas aparece também muita coisa assim de mulheres que começaram a viver, começaram a viver a própria vida nessa fase. Porque, assim, voltando um pouco na minha história, da minha formação, quando a gente fez esse trabalho e eu fui para o mestrado, eu fui trabalhar uma autora da literatura feminina que é conhecida no Brasil inteiro, super premiada, que é a Adélia Prado. E ela começa a produção poética dela, ela se inaugura na cena literária do Brasil aos 42 anos de idade, na década de 70, onde toda aquela revolução feminista, queima de sutiãs acontecendo. E qual é a da poesia da Adélia Prado, assim, que foi, eu fui me dedicar a ver que de recurso sublimatório, que é isso que a gente fala, né? Essa possibilidade de lidar com essa maior energia psíquica dessa fase, assim, que recursos sublimatórios essa mulher encontrou para revirar a vida. E tá lá. Senhorinha vai lançar um livro agora esse ano, que eu já estou curiosa para ver qual vai ser o livro. E ela falava muito disso. E tem um poema que é justamente o que ela abre, o primeiro livro dela, que se chama Bagagem, e eu acho isso ótimo, que tem tudo a ver com as mulheres que chegam nessa fase, elas carregam já uma bagagem, e ela faz uma brincadeira com o poema do Carlos Drummond de Andrade, onde ela diz que mulher desdobrável, eu sou, apontando justamente para essa plasticidade. Então, a gente tem também o meu marido, ele trabalha na área de publicidade, né? Então, tem uma das garotas propaganda de um dos clientes dele que começou aos 48 anos de idade e hoje é uma referência em merchandising no Brasil. Assim, uma voz icônica, assim, no Brasil. Então, a gente tem muitas e muitas situações de mulheres que começaram a construir uma vida em nome próprio como artistas, e aí eu estou falando dessa coisa mais, assim, até mais glamurosa, vamos dizer assim, mas que recomeçaram a vida ali. Mas a gente tem, e isso eu gosto da poesia da Adélia Prado, que ela vai dar visibilidade para as mulheres lá do interior de Minas Gerais, naquele cotidiano, naquela vida prosaica, que a gente também faz revoluções cotidianas numa vida mais
assim, sem esses holofotes todos. Então, eu já acompanho algumas mulheres que fizeram um outro caminho a partir desse momento da vida, que puderam fazer com essa energia outra coisa. E coisa que às vezes guardaram durante anos, porque estava dedicado à vida doméstica, ao trabalho com os filhos, pessoas que foram fazer um curso superior, ou às vezes coisas muito mais assim, que do ponto de vista psíquico tem a mesma importância. Começaram a pintar aquarelas, sabe? E, assim, e aquilo vai dando um outro lugar para elas e constrói um nome, um outro nome, assim, para além desses que já estavam ali. Consegue canalizar essa energia dessa nova fase, né? Só que para isso a gente Exatamente. precisa de ajuda, Precisa. orientação, informação. E aí tem a parte que eu acho que assim, um bom trabalho com um analista ajuda, mas a gente não pode desconectar do social, da cultura, da sociedade que a gente está inserida, porque à medida em que a gente vai caminhando, a gente precisa encontrar também no nosso entorno, à nossa disposição, alguns recursos sublimatórios. Se eles não estão ali para que a gente possa lançar mão deles, o que acontece é adoecimento, é o empobrecimento libidinal das mulheres nessa fase e todo o entorno que está, né, em torno dessa mulher. Então a gente também precisa ter recursos. Uma outra coisa que a gente quer fazer nesse trabalho, Darcy, do podcast, é trazer alguém da publicidade, de pensar como é que tem sido e isso para falar de uma publicidade séria, que leva em conta as necessidades desse público, que tem uma especificidade, né? O que que as campanhas podem fazer, os produtos que são dirigidos a essas mulheres, que têm um poder de decisão na família, que já estão num outro momento das suas vidas profissionais. E como é que é isso? Entende? Então também temos essas coisas assim. Eu acho mal barato, porque a gente antigamente pensava que intercâmbio era só para adolescente, né? Não, é verdade, é verdade. Você sabe que você tocou num outro ponto bem interessante que eu percebo aqui, né, no estúdio. Eu vejo uma queixa comum, mulheres nessa faixa de 45 e depois dos 50 têm dificuldade em achar roupa. Porque quando vai comprar roupa, ou é roupa muito para adolescente, ou as roupas que a gente fala, roupa de vovó, né? E aí você fica deslocado, você não sabe se você está se vestindo muito jovenzinho, muito para cima da sua idade. E eu vejo isso no mercado mesmo, né? Que falta opção para esse público. Você está falando aí da publicidade, é exatamente isso. Isso, de criar produtos que possam ver essa mulher com essa especificidade de um corpo que transforma, que às vezes precisa mudar o guarda-roupa mesmo, porque às vezes tem uma modificação corporal importante e que não tem nada a ver com desleixo ou que sair do padrão, às vezes sai mesmo de um certo padrão, né? E que precisa, às vezes, as mulheres têm a vaidade feminina, que é importante você estar com uma roupa que você se sinta bem, que acompanhe, que traga conforto, mas que traga também elegância. Então, tá vendo? Isso é uma coisa interessante. Porque ou você fica lá quase que camuflada de adolescente e que Exato. é tão deselegante, né? Exatamente. Ou você precocemente já está vestindo como uma senhora, É, que não é o caso. Pelo menos ainda não não é o chegamos caso. lá. É. É. E é complexo isso também, porque É. mostra que o mercado não estava preparado para essa geração. Exatamente. Isso, e também eu falei do intercâmbio, porque hoje já começam a aparecer algumas coisas de fazer um curso de idioma fora para os 50 a mais, porque às vezes você tem já um poder aquisitivo que te permite isso, e você. Cadê a oferta? Cadê? Não, não tem, Exato. né? Tá Então, ficando um buraco, né? eu acho que começaram a perceber isso. Até porque no Brasil isso é recente, né? É. E esse olhar também, Esse né? olhar também. Agora eu queria que você me contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia de criar o Menopausa no Divã. Porque eu achei o nome, inclusive, sensacional, né? Me fala um pouquinho da origem desse projeto. Então, é que a gente em psicanálise é um pouco assim, né? Não existe como você ser um psicanalista se você nunca tiver passado pela sua experiência de análise pessoal e passado por um divã. Então, como a minha área é a psicanálise e eu já tinha passado por isso lá na faculdade do projeto,
Agora eu me vi às voltas de cara no espelho com a história da menopausa. E eu fiquei pensando e falando, gente, por que não? Por que não começar? E foi uma das coisas que eu, numa primeira consulta com a ginecologista, eu falei assim, mas tem muito pouca informação. Mesmo eu, que já tinha uma certa familiaridade com a temática, custei identificar algumas coisas que era isso. Então, assim, eu falei, bora lá então colocar esse assunto na roda e trazer outras pessoas para conversar também, porque, inclusive, acho que isso é um bom exemplo do quanto que essa fase pode ser produtiva. De ali, diante de algumas questões que estão sendo elaboradas, você construir alguma coisa nova e que reverbere em outras mulheres, em outros seres humanos, né? Então, a ideia era essa, e usar a palavra menopausa, porque eu acho que ela é mais rápida, que você identifica logo, embora a gente sabe que o período se chama climatério, a menopausa é só a última menstruação. E no divã, porque uma psicanalista, né? Tem que ter o divã, Eu né? acho que o símbolo mais imediato do Freud, do Lacan, da psicanálise é um divã. Então, botar um pouco a menopausa no divã, o que que ela nos ensina, o que que ela pode nos dizer, quais são as oportunidades e também as dificuldades dessa fase da vida de uma mulher. Eu Foi achei por bem aí. interessante isso, que você, pelo menos o que a gente conversou até agora, você trouxe muitas referências positivas, que isso também não é uma coisa que a gente encontra quando a gente pesquisa, a gente só vê os lados que são ruins no sentido, de transformação mesmo, né? Não encontra Sim, quase nada de positivo. Agora eu já é. fiquei mais animada. Que Esse bom, bate-papo aqui eu já tô que gostando. bom, porque eu acho que é justamente isso. Não é negar todos os lutos necessários a essa fase, todas as perdas que a gente chama de perdas narcísicas inerentes a essa fase da vida de uma mulher, né? As dificuldades e tudo isso, isso tá aí. Mas isso a gente já escuta o tempo todo, e até de uma forma, às vezes, até muito exagerada e depreciativa, eu preciso dizer. Tem, às vezes, um olhar muito depreciativo. Então, é preciso levar em conta essas dificuldades e tal, mas poder olhar para isso que o Freud diz. Isso é uma fase do desenvolvimento psíquico. E, como tal, tem um aporte maior de energia, e se tem mais energia, dá para fazer muita coisa boa com isso, né? Então, a tônica, eu acho que você pegou bem, a tônica é essa, poder trabalhar esse aspecto produtivo, interessante, com coisas sublimatórias nesse período. E alertar para as dificuldades, as ajudas nesse outro lado também. Trazer informação para quem É isso, tá é ali isso. só na rede, né? E É, consegue adquirir alguma coisa boa ali que vai ajudar, né? é. E uma interação também, sabe? Assim, porque eu acho que quando a gente coloca assim, a brincadeira do nome ainda, Sim. menopausa no divã, que ela possa nos ensinar coisas. Então, quando eu abro uma caixinha de perguntas, e eu vou fazer isso de forma mais frequente, é que as pessoas também possam sair do pudor ou do constrangimento, da timidez e fazer perguntas. Porque às vezes vem uma pergunta que a gente não estava pensando ali sobre ela, porque justamente está muito silenciado isso ainda. Então, um canal de interatividade também, que as pessoas tragam perguntas, façam perguntas, sugiram temas, para a gente escutar, Então a né? ideia é abrir mesmo, É, né? É é, você ver questões, né? é, E discutir isso com outros profissionais também, é. né? Porque senão, assim, uma preocupação que eu tenho, senão fica uma coisa muito de dar aula, de falar, eu sei, você não sabe, vamos produzir um conteúdo de levar informação pronta e é isso. Não, a ideia é poder dialogar, é poder escutar. O trabalho do analista é muito mais esse da escuta, né? O que que chega hoje, no século XXI, no ano de 2024, a respeito dessa temática? Se a gente escutar o que vem, que isso também ajuda a gente a avançar na produção de saber sobre essa temática, né? E para cada um é diferente, né? Eu vi, acho que um post seu quando você começou a falar sobre isso e tinha vários comentários, né? E várias mulheres falando, né? Ah, Muitas. nossa, tô passando por isso. Nossa, que legal, vou começar a seguir. Porque realmente, às vezes é um tema, só que para cada pessoa, como você mesmo falou, vai estar sentindo de uma forma diferente, que tem a ver Sim, até com a região onde ela mora, as pessoas que estão ali no entorno, enfim, tem várias questões aí, né? é.
É sim, eu gostei muito dessa interação. E fora o que não comentaram só ali no post, mas me mandaram no direct. E aí eu achei isso muito interessante. Eu falei, por que será que algumas mulheres me mandaram por aqui, com esse caráter mais de privacidade e não nos comentários que ficam lá expostos? E isso me dá indício do quanto é uma questão ainda que gera pudor, que gera um certo, talvez, constrangimento, não sei exatamente, Eu mas me acho que chamou é a porque é atenção. ligado, porque eu mesmo tive bastante dificuldade, assim, de falar assim, estou na menopausa. Eu não falava. E quando eu sentia o calor, tal, eu tentava disfarçar. Só que é uma coisa que você não tem controle, é do seu corpo. Sim, Então, eu acho que vem um pouco disso, né? É uma questão que é difícil você falar assim, não, tô na é. menopausa. Hoje eu já tô mais assim, ó, tô mais soltinha, mas é difícil. É, mas esse é um carinho que eu acho que a gente pretende trabalhar no projeto, que é assim, de ter essa elegância, essa delicadeza, uma abordagem que seja, eu acho que delicada, discreta. Eu gosto da palavra elegante, assim, para que as pessoas possam se sentir à vontade, do- em que momento elas estiverem, né, na relação dela com essa questão. Porque Essa é para uma, cada um é diferente. Vai ter o é quê? A assim, pessoa que vai comentar no seu post e vai ter quem vai responder ali a caixinha ou mandar no direct. exatamente. É isso, E né? é ótimo, o importante é criar esse canal de comunicação. Então, a princípio, que é um projeto que está começando agora, Uhum. você vai estar com esse projeto no Instagram. No Instagram, e a ideia é que a gente possa transformar isso no canal do YouTube e montar uma temporada de podcast, convidando esses vários. E aí eu quero convidar mulheres que estejam passando por essa fase também. Ó, já vou, tô aqui, ó, já Opa! tô me candidatando. Que ótimo! Que possam dar os testemunhos delas de como passaram ou estão passando e as possibilidades que encontraram, as dificuldades. Então, vai chegar a temporada de podcast no Spotify também, da Menopausa no Divã. Isso é ótimo. Isso aí que você falou agora me lembrou. Faz pouco tempo eu vi uma atriz que ela foi convidada lá, não lembro direito, era um canal lá. E a repórter começa a perguntar, eram várias modelos, né? E todas nessa faixa aí dos 50. E ela fala, ai, como que tá sendo envelhecer pra você? Aí uma, ai, eu estou ótima, a melhor fase da minha vida. A outra, nossa, tô curtindo. E ela falou que ela começou a pensar, nossa, só eu que não tô me sentindo assim, eu tô me sentindo muito mal. Acho que eu preciso mudar de terapeuta. Que era exatamente, né? Ela falou, eu não tava sentindo nada daquilo. E ela falou que depois que terminou, ela recebeu muitos comentários de pessoas falando: Nossa, que bom que você falou isso, porque eu também me sinto assim. Eu não tô me sentindo maravilhosa. E Exato. aí, normalmente, a pessoa só fala assim: Não, tá tudo bem, mas ela não tá, né? Então, você veja bem como é que é essa história de uma certa negação mesmo do momento. E isso é um cuidado que eu também quero ter, e acho que eu já tenho mesmo, eh, de não ficar glamorizando, romantizando. Nossa, então é tudo ótimo, não sei o quê, nananã. E você veja que ali, publicamente, às vezes é difícil admitir, gente, tá difícil. Aliás, eu vejo que isso é uma dificuldade das mulheres, em muitas situações, inclusive na maternidade. De às vezes tu, nossa, que maravilha, não sei o quê. Eu sei que é um tema polêmico, assim, mas de dizer, gente, para mim não foi esse negócio, não. O bebê chegou e nananã, e foi um caos, e eu me senti péssima, tive mil problemas com a amamentação e tananã. Mas você veja que não tem espaço para isso. Chega lá na menopausa é a mesma coisa. E aí a gente fica lá toda linda, plena, né, na frente das câmeras enfim. E precisa dizer, não, gente, não tá legal não, tem uma coisa aqui que não tá boa não. Acho que você usou o termo certo, não tem espaço, que foi o que ela falou. Ela falou que até agora ela está fazendo uma peça a respeito disso, porque ela ficou impactada pela quantidade de contatos que ela teve das mulheres se identificando mesmo com Exatamente. ela. Eu acho que eu estou imaginando quem seja a atriz a qual você está se referindo, e eu curto muito o trabalho dela. É uma das que tem dado muita visibilidade para a temática, e eu acho que isso é importante, essa representatividade, né? De ver uma mulher bem-sucedida, atriz, podendo fazer trabalhos culturais no teatro, filmes, que é alguém que eu acompanho, e acho de extrema importância, extrema importância.
assim. E tem alguns outros projetos que eu acho que são muito interessantes. Eu tenho visto, bom, vou citar essa porque eu acho que é de domínio geral, que a Angélica tem feito um trabalho É bonito, verdade. com uma galera bacana, com produção de conteúdo, mas também com ações, né? Ela se conectou com outros e eu tenho gostado demais do trabalho dela, que foi uma das, assim, eu falo disso porque ela é uma mulher conhecida, né, no público brasileiro, que a vida dela foi sempre muito Desde vista jovem, todo mundo acompanhou, desde cresceu com criança, ela, acompanhar a adolescência, a juventude, a maternidade tudo. e a menopausa da Angélica. E eu fico muito assim admirada da forma bacana como ela fez isso, né? E trabalhando para que isso chegue como conteúdo e ações para outras. Isso é super importante, É, né? é. E Eu gosto muito do trabalho, eu acho que você estava se referindo à Mônica Martelli, eu curto muito. Eu acho que a Ingrid Guimarães também tem feito muita coisa bacana. Eu gosto de uma outra também. Enfim, e gosto do várias trabalho. mulheres que Várias estão aí mulheres. É. colocando esse assunto, né, na pauta. Para dizerem das dores, das delícias É, de ser uma mulher menopausada, passando pelo climatério. não é? É. Eu gostei desse bate-papo, porque eu fiquei mais animada agora. Que bom! Vou pesquisar mais, É. inclusive. Muito bom. É bom que a gente fica mais animada até para dizer das coisas que não são tão legais nessa Sim, fase, né, sim, Darcy? sim. É Achar um importante. equilíbrio, não é verdade? Encontrar o caminho. Qual é o caminho que cada uma vai encontrar, né? E como que as mulheres que estão nos assistindo podem te encontrar? Vou pedir para você deixar Ah, aqui, ó, nessa câmera. se vocês gostaram enfim, das coisas que a gente trocou aqui nesse bate-papo gostoso, eu acho que segue lá o Instagram, que é Rosânia de Freitas, tá no meu nome, e é o projeto que vai ganhando semanalmente um conteúdo aí, tá bom? Eu acho que é isso. É isso, né? É isso. Gente, adorei. Que A gente vai bom, continuar conversando aqui, porque tem muito assunto, que né? Tem bom, muita que coisa bom. aqui pra gente falar. Para você que ficou até agora nesse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, porque isso vai fazer com que ele chegue até mais pessoas. Deixa o seu like. Até a próxima.